Pedro, no capítulo 1, no capítulo 2, no verso 11 ao verso 12. Como os irmãos já sabem, nós temos estudado essa passagem das Escrituras que fala aqui do nosso desafio de andar segundo o propósito do Senhor Jesus para conosco. Quero convidar os irmãos a lerem comigo 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao verso 12. Diz assim o texto, vamos ler juntos? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos a respeito das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, nesta noite, como tem sido prático aqui com os irmãos, sempre com uma pergunta introdutória, eu quero fazer mais uma pergunta à igreja nesta noite. E assim, no mesmo como a gente tem caminhado, com o mesmo intuito, rogando que os irmãos possam pensar claramente, com tranquilidade, a resposta que vão dar. E a pergunta nesta noite que eu faço, a partir da reflexão dessa passagem, que nós vamos caminhar doravante, é: qual deve ser o comportamento do cristão no mundo em que vive? Qual deve ser o meu e o seu comportamento como cristão, como eleito de Deus, no mundo em que vivemos? Nós sabemos que Pedro nos diz, no capítulo 1, quando ele fala da Santíssima Trindade, ele ressalta que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Depois nós podemos ver que ele ressalta que em santificação do Espírito. E por último ele diz para uma obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E quando Pedro fala isso, quando ele cita isso, nós temos que lembrar que Pedro está trazendo para aqueles irmãos que são dispenseiros, forasteiros, que estão ali vivendo na região da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, que eles têm o quê? Uma origem especial no amor de Deus, que eles têm uma natureza especial pela ação do Espírito, e que eles têm um propósito especial na aspersão do sangue de Cristo Jesus. E depois de reafirmar isso, Pedro exorta-os dizendo: graça e paz vos sejam multiplicados. Nós também já vimos que Pedro diz, em função disso, que o nosso papel é o quê? Bendizer o nome de Deus. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí é interessante que quando ele ressalta isso, ele coloca para nós uma razão de ser. E por isso ele coloca: porque, primeiro, vós sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E a esses irmãos que estão nesse contexto, o quadro é desenhado por Pedro. São irmãos que estão sofrendo perseguições, são irmãos que estão sofrendo por provações. E aí Pedro diz que nesse contexto todo, no verso 6, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E quando Pedro diz isso, Pedro exorta os irmãos, dando munição, eu diria meios, que ele diz o seguinte: por isso, sigindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai atentamente, ou então inteiramente, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E por causa desse entendimento, Pedro diz, em primeiro lugar: como filhos da obediência, não os amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O que Pedro diz, que apesar de tudo isso, e com esse propósito de Deus estabelecido, a evidência nossa como povo de Deus é o que? Não se amoldar às paixões que tínhamos anteriormente. Para tanto, Pedro diz, no capítulo 2, do verso 1,
despojai-vos. Ou então ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade, de todo dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Mas quando Pedro conclui essa etapa, nesse contexto da santidade, Pedro agora tem uma preocupação conosco. E que preocupação é essa? Pedro quer que a gente viva a nossa identidade. E a nossa identidade é o quê? Ele diz no verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a nossa identidade é essa: nós somos um povo de Deus, nós somos um povo santo, nós somos propriedade exclusiva dele, nós temos um propósito, e esse propósito deve ser cumprido. Então, por isso, quando olhamos agora o verso 11 e 12, nós podemos fazer essa pergunta: então qual deve ser o meu comportamento? Qual deve ser o meu comportamento no meio em que vivo? Quando olhamos o verso 11, queridos, e o verso 12, nós podemos perceber claramente, quando olhamos as expressões, quando olhamos Pedro falando nessa comunidade, nós podemos perceber que Pedro, ao que nos transmite, é como se ele estivesse trazendo à sua memória as palavras do Senhor Jesus ditas no Sermão do Monte, no capítulo 5, quando o Senhor Jesus disse assim para Pedro e para os discípulos, para aquela multidão: deixa a luz brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está nos céus. Nós podemos ver isso lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, eu peço que a igreja abra comigo, capítulo 5, verso 16. Vamos ler, diz assim, só acompanhe, diz assim a passagem: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, quando olhamos essa passagem, nós podemos ver que há um link com o que Pedro diz. Pedro, quando está escrevendo aqueles irmãos, há uma preocupação clara dele. Qual é a preocupação? Pedro traz a preocupação com o comportamento que eles devem ter. E se nós olharmos olhando ainda mais o Sermão do Monte, no capítulo 5 ainda, no verso 13, veja o que o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Voltando para o texto de Pedro, nós podemos ver, queridos, quando olhamos lá, que nós vamos perceber que a mente de Pedro é a mesma. Por causa de quê? Porque as palavras de Jesus, quando foram direcionadas naqueles dias, elas estavam carregadas de implicações. E quais as implicações? Fazer diferença, dando sabor ao mundo. Mas para dar sabor ao mundo, aquela geração tinha que ter em mente uma coisa: eles precisavam ser sal fora do saleiro. Meus irmãos, é um desafio para nós hoje sermos crentes no mundo. É muito fácil ser crente dentro da igreja. É muito fácil ter um linguajar chamado gospel ou um linguajar chamado cristão. Mas nós somos chamados para ser luz do mundo. Nós somos chamados para ser sal da terra. Nós somos chamados para ter boas obras, para que as pessoas que as vejam glorifiquem a Deus. Nós somos chamados para proclamar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu digo que isso tem sido difícil, queridos, porque quando a gente olha hoje o comportamento cristão, é muito difícil reconhecer hoje quem é um cristão e quem não é. E se os irmãos me permitem, como introdução, eu quero fazer uma ilustração. Me lembro muito quando eu morava no sul do estado, em São Luís, quando eu andava com alguns irmãos, e nós andávamos na mata, ou quando nós íamos andar na mata, e eles me mostravam, explicando quando a gente ia conhecer os lotes e tudo mais. Em alguns momentos nós víamos alguns buracos no chão, colocados alguns buracos assim no chão, e aí nesses buracos, algumas pessoas diziam assim: pastor, isso aqui é um buraco de tatu. Mesmo que eu não visse o tatu entrando, ou que eu não visse o tatu saindo, eu ia crer porque ele estava dizendo.
Ali é um buraco de tatu. E também, meus irmãos, eu confiava na experiência, né? Eu não via eles ir lá mexendo. Eu lembro que certa vez uma pessoa falou assim para mim: olha, eu acho que entrou um agora há pouco, porque está arranhado assim, tentou mexer em alguma coisa e nada. E eu fiquei naquela expectativa, mas eu sabia que aqueles buracos de tantas informações eram buracos de tatu, mas eu não via tatu. Ao que parece hoje, irmão, me permita a ilustração, é que nós podemos ver as igrejas, mas nós não conseguimos ver os crentes. Nós podemos ver até as igrejas abertas com um movimento, mas não conseguimos ver os crentes dela. Por quê, queridos? Quando a gente sai do culto, a gente se mistura com a sociedade e a gente não consegue ser diferença no meio dessa sociedade. Então, quando Pedro traz essa palavra, Pedro tem uma preocupação em sua mente. Pedro está preocupado com o comportamento daqueles irmãos. E agora, veja o que diz o verso 11. E aí Pedro começa trazendo no verso 11 e no verso 12 dois pontos. Primeiro, no verso 11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absteis das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. No verso 11, meus irmãos, nós encontramos Pedro agora, ele fazendo uma consideração. E qual é a consideração? A primeira consideração que ele vai falar sobre o comportamento cristão é que o comportamento cristão só vai fazer diferença quando ele tiver uma crise interior. O comportamento do cristão só vai fazer diferença quando ele tiver uma crise interior, quando ele confrontar os seus próprios pecados à luz das Escrituras. É por isso que Pedro diz: amados, exorto-vos como peregrinos que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem o quê? Guerra contra a alma. Meus irmãos, a expressão aqui é uma expressão militar, é um combate mesmo, é uma luta forte e ferrenha contra o seu próprio interior, a sua própria alma. E a segunda coisa que Pedro vai falar é que após essa luta contra o meu próprio pecado, eu tenho que ter um comportamento exemplar. Olha o que ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de quem? Dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então há duas lutas. Primeiro, uma luta pessoal, privada, onde eu preciso lutar contra essas minhas paixões carnais. E depois, queridos, há uma outra luta, a qual eu devo mostrar essa mudança no meio da sociedade que eu vivo. Por isso a pergunta é: qual é o meu comportamento? Ou qual tem sido o meu comportamento como cristão no meio deste mundo? Queridos, eu quero caminhar com os irmãos, fazendo uma abordagem do texto, e depois quero trazer algumas aplicações nesta noite. A primeira coisa que eu quero considerar com os irmãos é a expressão que Pedro usa. Pedro tem uma preocupação pastoral, Pedro tem uma preocupação conciliar, Pedro tem um amor com esses irmãos, e ele lembra do sofrimento dos irmãos, ele sabe a dificuldade que eles estão vivendo. Então Pedro traz uma expressão de carinho, ele usa o termo amados. Essa expressão amado, ela ressalta o quê? Ela, em outras palavras, é um termo que transmite o quê? Um senso, né, de obrigação, do qual mostra que Deus não apenas adotou o seu povo, mas Ele considera-os como eles são seus eleitos. Então Pedro diz assim: amados. Essa expressão faz com que aquele povo entenda: Pedro está preocupado. Não é somente uma repreensão, mas é uma preocupação pastoral de Pedro. Então Pedro, ele está dando aqui, ele traz assim uma preocupação, ao qual ele traz uma preocupação de trazer um consolo. E esse consolo é acompanhado de quê? Um apelo. E olha o apelo: amados. Olha o que ele diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. É interessante olhar, queridos, que a figura peregrino e forasteiro em Pedro é muito próxima e ele é muito forte. E por que isso? Primeiro, porque Pedro está lembrando para eles que eles são passageiros nessa terra, eles são forasteiros, né? Eles são peregrinos, né? E Pedro está lembrando que a passagem deles aqui nesse momento é uma passagem ao qual ela é breve, ela vai ter complicações, mas ela é breve. Ele tem um lugar para onde eles virão, ele tem um lar.
E é interessante, queridos, que quando a gente olha a expressão, Pedro usa essa primeira, ele usa essa expressão usando exorto-vos, e para falar diretamente aos seus leitores, e não para falar àqueles que não têm nenhum compromisso ou que não fazem parte desta dinâmica. E ele usa esse verbo para ilustrar e expressar o que? O encorajamento. Ele deu exorto-vos, como peregrino que sois e forasteiros. E é interessante, queridos, que Pedro chama os crentes estrangeiros, e essa expressão estrangeiro é um termo usado para pessoas que vivem num país diferente, mas que mantêm sua própria cidadania. Por exemplo, nós temos conosco, os nossos irmãos, aí eu lembro que, eu não combinei com o Luiz, ele vai tomar um susto, mas eu lembro que o Luiz, depois que recebeu o seu visto aqui no Brasil, ele ficou todo feliz e comunicou à igreja. Sabe a alegria dele? Os irmãos devem lembrar, no contexto acho que de uma semana de oração, ele compartilhando o que Deus fez. Ele tem esse visto, ele está morando aqui, mas ele é o que, queridos? Ele é um peregrino, ele é um forasteiro, ele tem os direitos. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim, ele está aqui, ele tem a cidadania, o visto, mas ele não pode votar, ele não pode ser votado. Essa é a figura que Pedro está dizendo. Ele está dizendo para os irmãos, vocês estão aqui neste mundo, mas vocês vão passar. O seu compromisso é com o Senhor, é com a glória de Deus. E aí é uma palavra, meus irmãos, que nos traz, porque às vezes nós temos uma preocupação terrena. Nós planejamos o mundo aqui, nós planejamos um reino aqui, nós planejamos tudo aqui, pouco falamos do céu, pouco falamos da nossa morada, a qual o Senhor diz lá no Evangelho de João, que Ele foi para preparar para nós. Nós não falamos nisso. Então, por mais que o Luiz more aqui, por mais que ele esteja com visto ou com um tipo de cidadão, ele é o que aqui? Ele é um forasteiro, ele é um peregrino. E isso não é uma afronta, mas é uma realidade que tem a ver conosco, pensando em nós. Você não faz parte deste mundo. Aí vem esse apelo de Pedro para eles, ele diz assim: vocês vivem apenas nessa terra. É como se Pedro dissesse assim: você vive aqui apenas por um breve tempo, mas você sabe que a sua cidadania é no céu. A mesma coisa é para o Luiz e para aqueles que também buscam que estão aqui na igreja. Eles vivem aqui, mas é por breve tempo. Eles sabem que a cidadania deles é onde? Na Venezuela. Falando de uma figura mais terrena, mas a cidadania do Luiz também é no céu. Então, queridos, essa visão que Pedro, quando ele vai trazendo, ele nos faz ver uma coisa que a gente tem perdido, é a visão dos céus. Aí, com esse apelo, o apelo de Pedro é acompanhado com cuidado. E qual é o apelo? Pedro pede agora, uma vez que você é peregrino, uma vez que você é forasteiro, uma vez que você tem essa reflexão e você sabe dessa realidade, olha o que Pedro diz agora no seu apelo: abstenha-se, olha o que Pedro diz: vos abster das paixões carnais. Queridos, Pedro, porém, agora, ele exorta, Pedro, porém, não exorta os seus leitores a se separarem deste mundo, como se, é por isso que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, diz assim: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você não é daqui, a sua cidadania não é aqui, a sua cidadania é no céu, mas você tem que ter um comportamento. E o seu comportamento, a sua atitude é o quê? É com uma crise pessoal. Olha o que Pedro diz. Pedro, ele diz assim, ele não pede que os irmãos se separem do mundo. Pelo contrário, ele pede que eles se abstenham dos desejos pecaminosos e examine a sua alma. Pedro, ele traz agora esse cuidado. Por que, queridos? O desejo maligno, ele concebe. Como diz Tiago, capítulo 1, no verso 15. O desejo maligno ele concebe, ele dá a luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Pedro está dizendo claramente: olha, cuidado, porque os desejos pecaminosos que trazem uma batalha contra a alma, ele corrompem o homem. Queridos, é isso que Pedro está dizendo. Pedro aqui, ele não diz que esses desejos lutam contra a alma do homem, mas ele diz que o desejo ele faz uma guerra.
O que quer dizer isso? Que o propósito dessas paixões carnais é destruir o projeto o qual você foi chamado para viver para a glória de Deus. Entanto, que quando olhamos em Gálatas, e eu peço para os irmãos deixem marcado em Pedro, mas abram comigo lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, é só voltar um pouquinho as páginas. Gálatas capítulo 5, no verso 16 e 17, diz assim as Escrituras, olha o que diz: digo porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne, o que diz, irmãos? Milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então Paulo usa aqui a mesma expressão que Pedro usa, que a carne, as paixões pecaminosas, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Destruir o seu progresso espiritual. Por isso que Pedro faz um apelo. Ele diz assim: olha, para vos absterdes das paixões carnais. E quando olhamos no capítulo 1 de Pedro, e eu peço que os irmãos abram lá agora, no capítulo 1 de Pedro, no verso 14, olha o que ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O interessante, meus irmãos, que a paixão, que essa paixão carnal, ela é do tempo da nossa ignorância, ou seja, do tempo sem Cristo. E aí Pedro vem diz, pelo contrário, olhando o verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aí vem por quê? Verso 16, vamos ler juntos, irmãos? Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, queridos, Pedro, ele faz um apelo: irmãos, como forasteiros, como peregrinos, eu quero dizer, exorto-vos a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E talvez você pergunte assim: quais são as paixões carnais? E nós podemos dizer, meus irmãos, que Pedro responde no capítulo 4, no verso 3. Vejamos isso. Olha o que Pedro diz no capítulo 4, no verso 3. Vejamos, acompanhe o que diz o texto. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Aí no verso 4, por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Meus irmãos, as paixões carnais, essas paixões carnais, ela tem um papel específico. Qual é o papel dela? Elas dão à pessoa uma satisfação física, temporária, mas na realidade, queridos, elas estão o quê? Guerreando contra a sua alma. Então, plenamente a par desse perigo, Pedro diz o quê? Se afastem, fujam, corram, não se comprometam, porque, queridos, essa conduta, essa luta, essa guerra vai acabar contigo e não vai permitir que você glorifique a Deus. Então Pedro diz: qual deve ser o seu comportamento cristão no meio do mundo? Para que eu tenha um bom comportamento cristão, queridos, eu tenho que passar por uma crise interior. Eu tenho que lutar, em primeiro lugar, contra minhas próprias paixões carnais. Isso como? Se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Em última instância, o que Pedro está dizendo: faça guerra contra as paixões carnais. Quando olhamos o verso 12 do capítulo 2, nós encontramos agora Pedro fazendo um outro apelo, uma outra guerra. Porque se eu luto contra as minhas paixões carnais, eu também luto todo dia para ter um comportamento exemplar. Então Pedro diz assim agora no verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores,
observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro agora, meus irmãos, ele diz que devemos manter um comportamento excelente, para que as pessoas possam dar glória a Deus, para que as pessoas possam olhar a esse modelo e eles olhem, apesar de quererem falar mal, eles possam glorificar a Deus. É por isso que nós falamos no início, que Pedro, quando cita essa passagem, ele traz à memória que Jesus disse, que as nossas obras devem brilhar para que os homens, quando a vejam, glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. A razão para a qual Pedro pede essa conduta excelente, meus queridos, não é para que você seja visto como uma pessoa que é educada, uma pessoa que é sensata, uma pessoa que fala bem, porque dizer isso até de um incrédulo nós podemos falar. O propósito de Pedro aqui, queridos, é que a glória de Deus seja vista. Irmãos, é esse o objetivo. Primeiro, quando eu luto com a minha própria pecaminosidade, e para que depois, quando eu esteja fora da igreja, as pessoas vejam o resultado dessa crise, as pessoas vejam o resultado dessa mudança interior, pela graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, para que as pessoas glorifiquem. Tem muitos irmãos que acham que um bom comportamento, uma boa conduta, uma boa maneira de falar é o suficiente. Queridos, isso não é. Porque, como disse uma vez um certo escritor, e se eu não me engano, Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte: não basta ser crente para ter bom senso, até incrédulos crentes. Então, queridos, para ter bom comportamento não precisa ser crentes. Nós encontramos pessoas por aí muito bem educadas, mas o que Pedro está dizendo é que a nossa conduta é excelente, porque o alvo principal nosso é a glória do nome de Deus. Então, porque por ser o alvo, a glória do nome de Deus, é por isso que nós podemos lembrar a repreensão de Jesus aos fariseus, quando está lá em Mateus 23, 25, que diz assim: há de vós escribas e fariseus, hipócritas, para que purifiquem o lado de fora do corpo e do prato, mas de dentro deles estão cheios de extorsão e podridão. Meus irmãos, o Senhor repreende aqueles fariseus, repreende os escribas, porque do lado de fora são bonitos, mas por dentro são podres, por sepulcros caiados. Eles tinham até um comportamento exemplar, mas em outras palavras, queridos, aquilo que resplandecia da conduta deles não era realmente o que estava dentro dos seus corações. Irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Como é o nosso comportamento no meio em que vivemos? As pessoas têm glorificado a Deus? E é interessante, queridos, que a resposta que Pedro dá como modelo para que os gentios glorifiquem a Deus está em 1 de Pedro capítulo 3, no verso 15. Olha o que diz o verso 15. É interessante, olhando isso, olha o que ele vai dizendo para nós: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, é interessante Pedro colocar isso, porque quando eu santifico a Cristo em meu coração, aquela multidão, quando vê, as testemunhas, quando olharem na vida externa, elas vão glorificar a Deus. O que Pedro está dizendo aqui é que quando as pessoas olham para você, o que elas veem expressado em suas ações, em suas palavras, é o que está dentro do teu coração. E se no teu coração não há a lei do Senhor, não há Cristo Jesus do Senhor, queridos, não tem como levar as pessoas a glorificarem o nome de Deus. E é por isso, eu creio que muitas vezes temos visto muitas igrejas e temos nos perguntado onde estão os crentes dessas igrejas. Pedro tem uma preocupação clara, e ele deixa bem claro isso. O propósito de Pedro veio mostrando para nós aqui das boas obras é que elas devem glorificar a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, Pedro está aqui exortando-nos a terem cuidado, a terem cuidado com o comportamento, a terem cuidado com a maneira com que vivemos.
Eu estava lá pensando, né? Nós estávamos hoje na missão hoje de manhã, nós estávamos falando de Jeremias, e nós estávamos falando de um aspecto desse. O crente tem que ter crise todos os dias. É um desafio quando ele ama o Senhor, ele tem que ter crise todos os dias, porque ele é confrontado. O pecado está aí, o mundo está aí, e ele tem que lutar todos os dias para honrar o comportamento santo, aquilo que a palavra está no seu coração. E é interessante, meus irmãos, que Pedro diz que nós temos que ter isso, porque haverá uma acusação. Olha o que diz: para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, ele está dizendo para nós que as pessoas irão querer nos acusar, as pessoas que irão, os incrédulos serão maledicentes, eles serão maledicentes conosco. E Pedro diz: enquanto eles forem maledicentes com vocês, por causa da boa obra, por causa daquilo que está no seu coração, com o proceder santo, eles serão emudecidos na sua ignorância e glorificarão ao Senhor. Queridos, isso tudo visa o quê? Glorificação. Isso tudo visa a glória. O que Pedro está colocando claramente, dizendo para eles: olha, queridos, vocês não estão fazendo isso porque vocês são bons. Vocês estão fazendo isso porque vocês têm uma origem especial no amor de Deus, que segundo a presciência os escolheu. Vocês estão fazendo isso porque vocês têm uma natureza especial, porque o Espírito de Deus habita em vós. Vocês vão fazer isso porque o propósito do povo de Deus, pela aspersão do sangue de Cristo, é a obediência. E quando fizerem isso, e guardarem isso no coração, santificando a Cristo no coração, Pedro nos diz que as boas obras que serão vistas vão fazer com que glorifiquem a Deus, aonde? No dia da visitação. Qual é o comportamento, querido, que nós temos como crentes? Você tem avaliado a sua vida? Você tem tido essa crise? Você tem lutado todos os dias para se abster pela graça do Senhor? Você tem procurado glorificar a Deus com a sua vida? Eu queria fazer algumas perguntas nesta noite, perdão. A minha pergunta é: você é um bom tempero onde você está? Onde você está? Onde você está? Você é um bom tempero? A sua vida tem sido um bom tempero para a sua família? A sua vida tem sido um bom tempero para os seus filhos? A sua vida tem sido um bom tempero para os seus empregados? A sua vida tem sido um bom tempero para os seus patrões? A sua vida tem sido um bom tempero para os seus colegas? Você tem influenciado as suas vidas? Você tem dado sabor? Os irmãos devem lembrar de um tempero, que gostam da culinária, chamado Ajinomoto. Vocês conhecem esse tempero? E a propaganda do Ajinomoto é que se colocar e vai dar um tempero especial na comida, né? Só que tem alguns de nós, meus irmãos, que não parece o Ajinomoto. Ele parece o quê? Ajinomoto. Não age de jeito nenhum. Está no trabalho há muitos anos. Está na escola há muitos anos. Está na igreja há muitos anos. E a gente não sabe que sabor tem. Às vezes, irmãos, nós estamos assim. Nós temos que crescer com isso. Nós temos uma identidade. Somos raça eleita. Somos sacerdócio real. Somos nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Com um propósito, irmãos, a fim de proclamar a vida daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja sal, seja luz, tenha boas obras, porque antes de tudo você tem santificado a Cristo no teu coração. Quero convidá-lo, querido, a orar conosco nesta noite. E se você não tem sido um bom tempero, porque você tem achado que as suas paixões carnais elas não são perigosas, eu quero dizer, ela não luta, ela guerreia. E o propósito dela, como numa guerra, é vencer e matar. Então eu quero convidá-la a curvar a sua cabeça, pensar no seu comportamento.
e orar e pedir a Deus que transforme a sua vida pela palavra dele, que é viva e eficaz. Ore ao Senhor Deus nesta noite. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque quando olhamos a narrativa de Pedro, ele vem nos exortando a ter o cuidado com as paixões, as quais tínhamos anteriormente na nossa ignorância. E com esse propósito ele pede a nós que nós não nos amoldemos a elas, mas pelo contrário, que segundo é santo aquele que nos chamou, nós devemos nos tornar santos também em todo o nosso procedimento. Por isso, ó Deus, eu peço, cria em nós, Senhor, pela ação do Espírito de Deus, uma crise em nossos corações, para que possamos lutar, Pai, pela palavra contra os nossos próprios pecados, prosseguindo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que possamos, ó Pai, com isto, desejar ardentemente, como diz Pedro, o genuíno leite, como criança recém-nascida, que é a tua palavra, pois é ela quem nos alimenta, e ela quem nos guarda, e ela quem nos orienta quanto ao nosso proceder. Para que tenhamos, ó Deus, comportamento santo, justo, piedoso no meio dessa geração, e para que com o mesmo, quando vierem como malfeitores nos acusar, sejam emudecidos pelo comportamento segundo as Escrituras, e assim fazer com que glorifique ao nosso Deus no dia da visitação. Ó Deus, fortalece teus filhos. Sabemos que a cada dia, a cada semana é uma luta, é uma batalha. Mas dá, ó Deus, que eles possam glorificar ao Senhor. Se as suas lutas e as suas batalhas são porque estão querendo viver justos diante do Senhor e santos diante do Senhor. Agora, ó Deus, se as suas lutas são porque não estão tendo o comportamento qual é devido dos eleitos de Deus, que isso quebrante seus corações, para que haja uma mudança, para a glória do próprio nome do Senhor. Quando nós somos chamados para proclamar as virtudes do Reino, e como proclamaremos, se não tivermos um comportamento que é santo diante do Senhor? Deus dá que não sejamos conhecidos somente aqui na igreja, mas que sejamos conhecidos fora desta igreja. E que pela tua mão, Senhor, o Senhor nos dê a graça de termos as nossas vidas transformadas todos os dias para o louvor da glória do teu nome. Pedimos isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, igreja, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação e o dom do Espírito do nosso Senhor repouse sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém.